Dizem que a história de São Petersburgo na Rússia é única e macabra, mesmo sendo uma das cidades russas mais jovens. Foi fundada pelo czar Pedro I no século XVIII para ser a nova capital, mas mudaram de ideia depois de uma revolução. Foi uma das cidades que mais sofreu durante a Segunda Guerra e é um dos lugares mais assombrados da Rússia. Dizem que há fantasmas e energia por todo o canto, porque é uma cidade atormentada por uma maldição. Então fica aí, essa noite a gente vai conhecer 5 desses lugares maravilhosos e fica até o final, porque o fantasma de Rasputin está em 2 desses lugares. Fica também para saber qual, digamos, artefato pertencente a ele está exposto em um museu da cidade. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai para longe, para a Rússia, curtir um friozinho gostoso e conhecer 5 lugares assombrados de São Petersburgo. O fantasma do czar. O primeiro deles já foi construído de uma forma estranha. É o castelo de Mikhailovsky, que foi a residência do czar Pavel I. E ele mesmo fez questão de estar presente durante sua construção. A princípio parecia mais coisa de homem paranoico. Ele queria que o lugar fosse não somente a casa dele, mas também seu refúgio, onde poderia estar protegido de qualquer coisa de qualquer um. O castelo, mesmo antes de existir, foi uma verdadeira obsessão em sua vida. Ele vivia com medo de conspirações, e as pessoas até achavam isso estranho, porque na época golpes em palácios e assassinatos de czares não eram coisas comuns. Como eu disse, ele fez questão de estar presente durante toda a construção, atormentando a vida dos pedreiros e exigindo que ficasse pronto o mais rápido possível. E aí vai ver, né, que para ele parar de encher o saco, o projeto todo foi construído com uma pressa incrível. Os mais próximos ao czar chegaram a dizer que nada poderia ser mais prejudicial à saúde do que aquela habitação. Tinha umidade por todo lado, em quartos e salões. E como vocês sabem, a Rússia não é o mais quentinho dos países e não foi possível fazer tudo da maneira para suportar todo aquele frio. O homem era chato mesmo. No salão principal foram colocadas 2 lareiras que permaneciam acesas dia e noite. Mas mesmo assim, havia uma faixa de gelo grossa que descia desde o teto e pegava toda a parede. Mas mesmo assim, ele mudou-se para lá e acreditava estar seguro. Mas não estava. Seu próprio filho estava planejando mandar prendê-lo para que tomasse seu lugar no trono. Soldados foram incumbidos dessa tarefa, mas na noite combinada para a prisão, eles estavam completamente bêbados. Pode que esquenta pra caramba, e eles aí não perderam tempo, encheram a cara e invadiram o castelo. O czar dormia e nem teve tempo para se defender. Foi estrangulado até a morte. E o castelo, como tinha sido construído igual ao nariz lá dos pedreiros, acabou virando um enorme trambolhão, deserto e gelado, ficando abandonado por quase 18 anos. Mas é como eu sempre digo, abandonado sim, vazio não. Desde os primeiros dias após a morte do czar, quem passava pela rua escutava o som de um violino e sabiam que o lugar estava completamente vazio. Sabiam também que o czar adorava violino e tocava muito bem. Outros chegaram a vê-lo na janela enquanto tocava suas peças preferidas. E aí, além de gelado e inútil, o castelo também ganhou a fama de assombrado. Já outros relatos eram de que sempre depois da meia-noite era vista uma luz fraca, através das janelas, atravessando o castelo, como se alguém com uma vela na mão caminhasse pelos corredores. Dizem que é o fantasma do czar vigiando contra uma emboscada. Um pelotão também foi testemunha dessas aparições. Eles precisaram passar a noite no castelo por causa de uma forte tempestade de neve. Como o lugar era cheio de histórias, o oficial superior cedeu aos muitos apelos e permitiu que os soldados explorassem o castelo. Mas quando voltaram, estavam muito mais brancos do que o normal.
os olhos arregalados e morrendo de medo, porque contaram terem visto parado bem em frente a eles o espírito do Kizar, que segurava uma vela. Ele os encarou por um tempo e depois desapareceu. Mas somente em 1823 o castelo voltaria a abrigar alguém vivo, o grão-duque Nicolau III, filho do Kizar, e que mais tarde seria o imperador Nicolau I, ordenou que o castelo se tornasse uma escola de engenharia militar. O nome também mudou, passando a se chamar Castelo do Engenheiro. E vários cômodos foram reformados para consertar a borrada original, mas os alunos não eram os únicos ali. Eles também tiveram a confirmação de que o Kizar nunca deixou o prédio. Os rapazes acordavam à noite com passos e portas batendo, gemidos e até gritos. Alguns eram tocados e o som do violino não deixou muitos deles dormirem. Isso sem contar na aparição atormentada do Kizar, caminhando pelos corredores e atravessando as paredes. A Rotunda. Para muita gente, a Rotunda é um dos lugares mais perigosos de São Petersburgo, pelo menos pelo lado sobrenatural. O lugar está situado em um prédio antigo e aparentemente comum, numa esquina movimentada. Nada de anormal, mas ao que parece de comum mesmo não tem nada, porque alguma força estranha domina aquele prédio. Tem quem acredite que ali tem toda essa energia, porque o edifício está bem no centro da interseção das diagonais do hexágono de São Petersburgo, e que por isso haja um portal dimensional aberto e ativo no porão. Sabe-se que ali já foi um templo maçônico, e isso pode ser comprovado pelos símbolos que estão nas 4 colunas de sustentação da cúpula. Há escadas que dão em lugar nenhum, e muitas portas que vão para o mesmo lugar. Quem vai lá sente-se estranho. Alguns têm tontura, dores, outros ficam extremamente apavorados. Se alguém fala algo, vozes vindas de todos os lados repetem, imitando perfeitamente a voz da pessoa. E já disseram que não é um eco comum. E há também uma história de que se exatamente à meia-noite alguém estiver ali e quiser trocar uma ideia com o capiroto, ele vai aparecer. O próprio Rasputin frequentou muito a Rotunda, quando vivo, e frequenta agora também. Mesmo servindo como lugar de reuniões e shows de rock nos anos 70 e 80, a Rotunda continua com forte atividade sobrenatural. E o ponto principal, o coração das manifestações, parece ser mesmo no porão. As pessoas evitam descer até lá, mas conta-se que um rapaz de cerca de 20 anos quis ver se havia mesmo um portal e desceu sozinho. Ficou por lá uns 15 minutos e quando voltou, aparentava ser um velho de aproximadamente 80 anos. Ninguém nunca soube explicar o que houve, e nem mesmo ele, porque estava com a mente tão afetada que não soube contar o que aconteceu ou o que viu ali. Esse é outro fenômeno conhecido no sótão da Rotunda. Alguma coisa afeta a mente das pessoas, as deixa confusas, desnorteadas, e algumas nunca mais recuperam a sanidade. Canal Obvodny. Coisas estranhas acontecem no canal Obvodny, que é o maior da cidade. É um canal artificial e seu nome significa circular. Antigamente servia como limite sul da cidade. Não é muito profundo, mas mesmo assim é o ponto preferido para pessoas tirarem as próprias vidas. Antes de ser uma cidade independente, São Petersburgo era uma periferia onde viviam trabalhadores pobres e tinha uma fama não muito boa, porque diziam que coisas ruins e sem explicação sempre aconteciam naquele pedaço da cidade. Já enquanto o canal estava sendo construído, essas tais coisas ruins e inexplicáveis já começaram a acontecer aos trabalhadores. Eles sentiam dores de cabeça terríveis que eram tão fortes que chegavam a ser debilitantes. Outras doenças também os atacavam, deixando muitos deles sem condições para trabalhar. Outra coisa muito estranha era que alguma força, algo sem explicação, os deixava muito irritados, e às vezes essa irritação virava ataques de fúria, fazendo com que do nada, de repente, um deles parasse de trabalhar e começasse a agredir o outro. As brigas eram feias, algumas terminavam em morte. Depois, nem eles sabiam por que tinham brigado. Só que mesmo com tudo isso acontecendo, eles eram forçados e pressionados a terminar a obra. Aí, já na década de 1920, o governo mandou que fosse construída uma estrada junto ao canal. Enquanto escavavam, os trabalhadores descobriram pedras com inscrições. Eram tumbas,
Claro que aquilo deixou todo mundo perturbado e as autoridades foram comunicadas. Também um grupo de arqueólogos bastante interessados em estudar aquelas tumbas, mas não receberam autorização do governo, porque isso ia atrasar a obra. Eles só tiveram a chance de desenhar o que tinham visto, e logo em seguida os túmulos foram destruídos e a obra prosseguiu. E foi através desses desenhos e também de muita pesquisa que descobriram que muito antes de São Petersburgo pensar em existir, muito antes até mesmo do czar Pedro I pensar em existir, por volta do século XIII, viviam na região nativos de uma tribo chamada Karels. Foi nessa época que os suecos invadiram a área e massacraram as mulheres e as crianças da tribo. O xamã os amaldiçoou, por isso também foi morto. Como os registros indicaram que todos foram enterrados onde o canal foi construído, os arqueólogos mataram a charada. Aquelas pedras eram de fato túmulos dos nativos massacrados. E aí não tem como dar certo qualquer coisa construída num lugar desses. Em 1923, uma onda de suicídios começou no lugar, mais precisamente na Ponte Borovsky, que até hoje é chamada de Ponte do Suicídio. As pessoas iam até lá e pulavam. Sabe-se também de outras que iam até a ponte e jogavam seus filhos. As águas do canal são escuras e dizem que passam uma vibração horrível. Somente alguns escaparam de se afogar ali. E esses, depois de serem salvos, contaram que não sabem por que fizeram aquilo, que apenas olharam as águas por algum tempo e não se lembram mais de nada. Hoje em dia a cidade cresceu e o canal está bem perto de um bairro turístico e por isso tem uma estação de metrô ali, que é outro lugar que dá muito medo, porque vultos estão por toda parte. Se ouvem gritos e pessoas molhadas aparecem e somem. Quando chega a madrugada está tudo vazio, quem precisa pegar o metrô fica apavorado, mesmo que não veja e nem ouça nada, mas porque a própria atmosfera do lugar já é apavorante. Os moradores proíbem que seus filhos se aproximem do canal e dizem que até quem é cético prefere não arriscar e evitar olhar muito tempo para aquelas águas escuras do canal, porque tem medo de serem os próximos chamados para a morte. Antes da gente conhecer os 2 primeiros lugares, não esquece, se você ainda não é um paciente desse sanatório e gosta de histórias de lugares assombrados, reais, de casos criminais horrendos e de mistério, se inscreva aqui, se interne, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e se gostar, por favor, deixa seu like. Canal Griboedov. Mais um canal em São Petersburgo que também tem seu fantasma. Quem habita o canal Griboedov é o espírito de Sofia Perovskaya, uma terrorista do grupo revolucionário Narodnaya Volya, que teve um papel importante no assassinato do czar Alexander II. Ela foi a isca para a emboscada que matou o czar. E parece que gostou tanto do, emprego, que ainda hoje, depois de sua morte, continua a repetir o mesmo gesto que atraiu Alexander II para a morte. Aconteceu que ela ficou às margens do canal à espera da carruagem do czar. Quando a avistou, correu e agitou um lenço branco para que os outros revolucionários que estavam escondidos atacassem. Depois do assassinato do czar, todos eles foram encontrados, presos e enforcados, inclusive a Sofia. E ela é considerada um fantasma travesso, só que é bem mais que isso. Ela é perigosa, não é todo mundo que consegue vê-la. Dizem que ela escolhe o premiado. Sofia surge no meio da noite com seu vestido longo, agitando seu lencinho branco, da mesma maneira que fez no dia da morte do czar. O problema é que quem a vê acaba caindo nas águas do canal. A casa de Rasputin. E finalmente, o primeiro lugar hoje é um museu que reproduz fielmente a casa de Rasputin, fielmente mesmo, porque além de ser no mesmo lugar, também tem os mesmos móveis e objetos. E o que é melhor, também tem o próprio dono da casa. Eu acho que todo mundo sabe quem foi Rasputin, mas em todo caso eu vou dar uma refrescadinha na memória. Grigori Rasputin nasceu de uma família pobre de camponeses, mas gostava de estudar e também de ocultismo. Depois de sair para uma peregrinação religiosa para estudar, passou a se autoproclamar um monge e dizia ter poderes de cura. Acabou ficando bem influente no meio da igreja ortodoxa e isso chamou a atenção da família real, os Romanov. Talvez ele tivesse mesmo algum dom paranormal, ou sabe-se lá o quê, porque ele curou uma forte hemorragia no filho do czar. Alexei era hemofílico. A hemofilia é uma doença que faz com que o sangue não coagule. E aí depois disso, Rasputin acabou virando o xodózinho da família real e também da corte. Além de conselheiro, vidente, braço direito do czar. Diziam também que ele previu o futuro. Teria até dito ao czar que ele morreria em 1916, e foi exatamente o que aconteceu. Em dezembro
dezembro daquele ano, o czar sofreu uma emboscada dos nobres russos e foi assassinado. 2 anos depois, em 1918, quase toda a família Romanov foi executada pelos bolcheviques. Rasputin continuou metido na realeza, tornando-se conselheiro particular da czarina Alexandra. E foi nessa época que começou a encher a cara e a pegar todo mundo. Tudo isso começou a incomodar os nobres, que decidiram matá-lo. E aí vem outra coisa estranha. Até hoje dizem que Rasputin era um charlatão, e tem até alguns pontos que podem até ajudar a afirmar isso. Mas se for o caso, ele era só meio charlatão, porque tentaram matar o homem de todas as maneiras. E ele escapou de tiro, de facada e envenenamento. Isso não fez nem cócegas nele. Rasputin só morreu depois que o enrolaram em um cobertor, amarraram a pedras e o jogaram no rio. E foi mesmo isso que o matou. A causa da morte foi afogamento. Só que antes disso, como Rasputin deve ter se enroscado com muita mulher casada, os homens fizeram questão de castrá-lo antes. E foi aí que se revelou outra peripécia do moço. Eles descobriram que a varinha mágica do Rasputin tinha absurdos 28 centímetros e meio. 28 centímetros e meio. É chocante. Em 2004, um urologista e sexólogo russo, Igor Knazkin, inaugurou em São Petersburgo o Museu da Sexualidade e Erotismo. E adivinha aí qual que era a peça principal? A mais visitada. Isso aí, o biruliro do Rasputin. Dizem que quem ficar olhando para ele pode curar a impotência. Isso aí eu já não sei, mas o urologista pagou caro pela relíquia, $9.000. A coisa estava lá na França, junto a manuscritos de Rasputin que ele também comprou. Mas depois dessa enorme curiosidade, vamos voltar ao foco. O fantasma de Rasputin. Na rua Gorokhovaya 64. É esse o endereço da casa de Grigori Rasputin. Vocês notem que eu não disse foi, eu disse que é o endereço. Porque os relatos são de passos pelos corredores, batidas e coisas que se movem. Como o lugar virou uma espécie de museu, alguns funcionários garantem que também já viram uma figura alta que passa rapidamente de relance. Antes de alguma manifestação, um ar gelado, repentino, avisa que algo vai acontecer. Ninguém se assusta mais. O fantasma de Rasputin parece não perceber a presença dos vivos e parece também pensar que está tudo normal. Ele escapou tantas vezes da morte que pode sim achar que escapou de novo e que ainda está vivo. Porque seu espírito age como se ainda estivesse na casa, vivendo lá, repetindo os mesmos hábitos. Ele toma conta da casa dele, como um velhinho aposentado, que cansou de tanta confusão. Muito obrigado por assistir, se inscreva, se interne, seja um de nós, deixa o seu like para ajudar a gente. Logo eu volto, com mais lugares onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.